primórdios, e eu falo isso para os meus alunos, eu brinco com eles, nem nos seus sonhos mais longínquos, os desenvolvedores da internet, os precursores da internet, imaginavam que a internet fosse se tornar o que ela se tornou hoje. Porque a internet ela não foi criada para fins de negócio como a gente vê hoje, né? Ela foi criada para um fim específico, né, de troca de informações. E hoje a gente faz muito isso na internet. Porém, não somente isso, né? Hoje a internet ela se tornou uma grande rede, ela se tornou uma grande infraestrutura, né? E dentro dessa infraestrutura nós fazemos uma série de coisas, compartilhamos dados, trocamos informações e etc e tal, né? Possui uma gama gigantesca de conteúdos, a internet tem uma gama muito grande de conteúdos hoje, né? E como todo lugar, né, público, ela tem uma grande quantidade de pessoas, onde tem um número gigantesco de pessoas de todo tipo, pessoas boas, pessoas ruins, pessoas bem intencionadas e pessoas mal intencionadas, ok? E também tem todo tipo de dispositivo, né? Hoje a internet ela tem uma série de elementos conectados, inclusive não só mais pessoas, como muitos de vocês talvez já saibam, né? Abrangência da internet ela é bem interessante. E eu falo que para quem já teve uma experiência de estar do outro lado do mundo, você começa a valorizar a internet muito mais do que a gente valoriza muitas vezes aqui. Por quê? Porque, cara, hoje com o WhatsApp você consegue falar em tempo real com alguém em qualquer lugar onde essa pessoa esteja, né? Tudo está conectado na internet, né? Hoje em dia dificilmente você consegue fazer negócios se você não tiver internet, né? E eu desafio até de vez em quando o pessoal falando, poxa, imagine um dia sem internet. O que que aconteceria? A catástrofe que seria, né? Como seriam os negócios? Como ficariam as finanças no mundo? Né? E provavelmente a resposta para tudo isso seria uma tragédia. Por quê? Porque a maioria das empresas hoje elas se utilizam da internet para comprar, elas se utilizam da internet para vender, elas se utilizam da internet para sobreviver, porque nos tempos que nós vivemos hoje, isso faz todo o sentido do mundo, porque nós estamos trabalhando, nós estamos vivendo e sobrevivendo conectados, né? E graças a essa infraestrutura denominada internet, nós conseguimos trabalhar das nossas casas ou de qualquer lugar que nós estejamos, porque nós conseguimos ter uma conectividade e que nos leva, nos permite estar conectados dentro da nossa rede, da rede das nossas empresas e desenvolver as nossas atividades. Muitas vezes, inclusive, melhor do que se nós estivéssemos na rede da própria empresa, né? Então a internet se tornou um ambiente de dependência total dos negócios. Os negócios hoje dificilmente você consegue sustentar um negócio, sustentar uma determinada empresa se ela não estiver conectada na internet, tá? E isso funciona 24/7, né? A internet ela trouxe um advento interessantíssimo. Por quê? Porque ela permite que você tenha pessoas comprando e vendendo em qualquer lugar do mundo. Antes isso não era possível, né? Antes era muito mais difícil de eu conseguir comprar, ter acesso a produtos, serviços, tecnologia, se eu não tivesse viajando para fora, conectando outras pessoas para poder trazer produtos, serviços, etc. Hoje não, hoje eu contrato serviços aqui da minha casa, né? Contrato serviços longe, inclusive. Eu posso contratar, pedir para fabricar equipamentos na China, na Tailândia, e onde outros países que têm manufaturas da minha casa. E às vezes com custo, inclusive, bem mais interessante do que se eu for fazer esse mesmo processo no país onde nós estamos, no nosso caso, no Brasil. Tá? Mas vamos trabalhar um pouquinho esse conceito de internet, porque a internet ela é muito bonita, né? O pessoal é super animado. Eu brinco na minha sala que a gente pode ficar sem água em casa, você pode ficar sem energia, mas se você ficar sem internet, o bicho pega, né? Por quê? Porque você, sem internet, basicamente não sobrevive, né? Os nossos telefones hoje não tem mais muito sentido se a gente não tiver uma conexão de internet neles. E talvez eu desafio você que talvez se você não tiver a internet no telefone, você vai até deixar ele largado em algum canto. Por quê? Porque você
hoje precisa estar conectado. Nós criamos a necessidade de estarmos conectados. Né? É bom, né? Nós estamos conectados 24/7. Eu até brinco que muitas vezes você acorda de madrugada, vai no banheiro, vai tomar um copo d'água e você já dá aquela passada de olho no smartphone para identificar se tem alguém ali que mandou alguma coisa, se você precisa responder algo, se alguém passou alguma informação relevante durante o período que você não estava visualizando o seu telefone. Então, existe essa dinâmica que nós vivenciamos. Mas eu gosto de dar o exemplo do seguinte: em uma analogia, a internet ela muitas vezes pode ser comparada como algumas das casas que nós mostramos nessa apresentação. E aí vem a pergunta: qual de nós aqui teria a coragem de construir uma casa hoje sem nenhum tipo de muro, sem nenhum tipo de travas, sem nenhum tipo de câmeras, numa rua pública? Nós faríamos isso? Será que nós faríamos isso? Eu fico me perguntando quantos de nós teríamos coragem. Inclusive, eu gosto muito de pesquisar algumas coisas, de pesquisar alguns temas, e fazendo essa palestra, separando esses materiais, inclusive essas imagens dessas residências, foi engraçado que eu encontrei uma reportagem falando assim: casas desenvolvidas em condomínio com conceito aberto só são surpreendidas porque foram assaltadas, tal, tal, tal. Resultado: alguém quis inovar fazendo algo que foi ali desenvolvido para que fosse harmonioso, bonito, arquitetônico, né? Mas não pensou num ponto que hoje é fundamental dentro das nossas realidades, né? Que é segurança. Né? Nós precisamos pensar nisso. Por quê? Porque não adianta eu ter boa índole, eu preciso que todos tenham boa índole. E como todos não têm boa índole, eu preciso tomar os cuidados necessários para que eu não seja lesado por conta da má conduta de alguém. Né? E isso é extremamente importante. Então, é, fazendo um paralelo, é importante que nós tenhamos esse cuidado quando nós analisamos a internet. Por quê? Porque a internet é uma terra de ninguém. Quem é dono da internet? Ninguém. Quem é responsável pela internet? Temos alguns países, alguns órgãos dentro dos nossos contextos locais, em termos de país, que são, sim, legislam, permitem que leis sejam aplicadas para determinados tipos de conduta. Mas um dos primórdios, um dos conceitos básicos da internet é que ela não tenha tantas regras, que ela seja um ambiente livre. E se for para ser um ambiente livre, como eu controlo isso? Como eu controlo esse ambiente, permitindo que as pessoas não sejam lesadas nesse contexto? Fica complicado. Então, eu tenho que, neste cenário, tomar alguns cuidados para que a minha realidade, minha pessoa, os meus bens, aquilo que eu utilizo dentro da internet, estejam seguros, estejam livres de qualquer pessoa má intencionada. E aí vamos falar um pouquinho sobre riscos, né? Aqui tem algumas imagens interessantes aí, algumas coisas que nós vemos aí no dia a dia, alguns assuntos recentes, não tão recentes, enfim. Mas eu pergunto para você, como que qualquer ambiente onde pessoas se interagem pode ser seguro, né? Se você for hoje num ambiente que tiver lá 100 pessoas, 200 pessoas, você ficaria tranquilo, plenamente confortável de, por exemplo, levantar para pegar uma água, tomar um café e deixar sua carteira em cima da mesa? Você ficaria confortável? Talvez não. Por quê? Porque o fato de você não saber quem está à sua volta te deixa desconfortável de deixar uma coisa que é propriedade sua exposta, certo? E a internet, ela permite esse mesmo tipo de cenário, né? Porque às vezes a gente acaba sendo, muitas pessoas, né, acabam sendo inocentes em termos de perspectiva da internet, né? E acabam expondo informações de forma exagerada, acabam não tomando os cuidados necessários, né? E acabam sendo lesadas por conta desse tipo de postura, né? Eu gosto de dar o exemplo de muitas pessoas que têm uma certa
realidade ou uma certa limitação de conhecimento e resolve fazer alguma coisa. E eu tenho vários exemplos disso, vários. Pessoas que, na inocência, foram lá e criaram um perfil de uma determinada rede social e não tomaram os cuidados para perceber quais as pessoas que estão se relacionando com este perfil, com esta pessoa, dona do perfil, quais são as pessoas que estão ali olhando as atividades que você está colocando ali, quais são as pessoas que estão se relacionando e tendo acesso à informação que você está colocando ali. Então, isso tudo é um ponto importante. Por quê? Porque muitas vezes nós não nos damos conta de que a internet é aberta, está ali para todos, né? E uma das imagens que vocês têm aí é a imagem da Momo, né? Que deu um barulho violento aí. Por quê? Porque em algum momento alguém foi lá, de forma subliminar, e colocou um vídeo dentro da internet com uma mensagem e as crianças começaram a assistir aquilo, dentro de desenhos animados, né. Então, como que eu consigo ter a segurança de que o que eu estou acessando é tranquilo, né. E quando é uma coisa ainda que não traz dano para você, é uma brincadeira, alguma coisa, tranquilo. Mas muitos dos conteúdos que nós vemos na internet hoje são conteúdos maliciosos, são conteúdos com segunda intenção, são conteúdos que muitas vezes querem trazer dano físico, dano pessoal, dano financeiro para quem está sendo lesionado, para quem está sendo atacado, né? E essa é a palavra talvez que se encaixe, que seja correta, é um ataque a você. E aí isso se torna prejudicial. Então nós temos que ter alguns cuidados. E aí, falando um pouquinho em termos de risco, nós temos algumas coisas algumas palavras que antes eram técnicas e não eram de conhecimento público, mas que hoje muitas pessoas conhecem essas palavras, que são os benditos ransomware, malware, vírus, trojan, spam, phishing, hacking, faking, social engineering e etc. Quantas dessas coisas nos alcançam todos os dias? E a gente muitas vezes nem se dá conta, né? E eu vou dar um exemplo aí para você ficar com uma pulga atrás da orelha. Quem aqui já teve experiência nesse público que nós estamos hoje, de repente estar falando uma palavra, né? Eu vou dar um exemplo aqui. Puxa, eu estava pensando em que eu precisava comprar um pendrive, né? Meu pendrive está pequeno, já preciso comprar um pendrive maior. Cara, passou 2 minutos, você pegou o teu telefone, né, abriu o teu telefone lá e tava lá a palavra lá, ó, promoção de pendrive. Aí você fala: "Cara, como pode? O que que tá acontecendo?", né. Eu falei, é mágica isso, né, eu tenho uma vontade aqui e de repente, pum, aparece o que eu tô procurando? Não, isso não é mágica. Isso é porque alguém está ouvindo o que você está falando. Quem está ouvindo o que eu tô falando? O seu telefone. Né? Se você for olhar lá dentro das necessidades lá das suas aplicações, aquilo que você aceita, né? Que aparece lá, ó, esse aplicativo quer ter acesso a isso, aquilo outro, tal. Quando você começa a olhar, você vai ver que ele está tendo acesso às vezes a muita coisa que não tem necessidade, não é preciso. Então eu pergunto, será que o que eu estou permitindo que as pessoas tenham acesso realmente é o que elas precisam ter acesso? Uma aplicação, será que ela precisa ter acesso a determinadas coisas? Ela precisa ter acesso aos meus arquivos? Ela precisa ter acesso ao meu microfone? Ela precisa ter acesso à minha câmera? Câmera do telefone não tem LED, hein? Não tem LED que nem câmera de notebook. Então a gente precisa tomar alguns cuidados, porque são coisas bobas que a gente às vezes, inocente, besteira, mas que a gente não está sabendo se eventualmente tem algum conteúdo malicioso. E eu vou além. Desafio vocês aqui dentro desta sala. Quantos de vocês já leram as políticas de privacidade e segurança dos aplicativos que você instala no seu smartphone? No seu smartphone? Será que você sabe qual o tipo de informação que você está compartilhando com quem está desenvolvendo aquele aplicativo? Onde eu estou entrando quando eu vou em um site, em um aplicativo, em um determinado conteúdo na internet, né? É de graça?
É de graça? Estou instalando uma aplicação. A aplicação é gratuita. Nossa, que legal, né? O cara fez uma baita de uma aplicação legal e a aplicação é de graça. E aí? Será que realmente eu não tenho que desconfiar de alguma coisa? Será que não tenho que me preocupar com o que eu estou vendo dentro dessa aplicação? Muitas vezes eu fui fazer, esses dias atrás eu fui fazer uma instalação de uma aplicação para trocar o DDD de alguns telefones da minha agenda, coisa básica, boba, né? Mas eu não queria fazer na mão, tenho muito contato, resolvi fazer isso via uma aplicação. A aplicação queria ter acesso à minha câmera, queria ter acesso ao meu microfone, queria ter acesso aos meus arquivos. Espera aí, ter acesso aos meus contatos, ok, faz todo sentido. Mas ter acesso aos meus arquivos? Por quê? Acesso às minhas fotos? Espera, não faz sentido nenhum. Então, a gente tem que começar a ter esses insights, né, essa visualização. Poxa, será que o que eu estou fazendo aqui, será que o que essa aplicação está me pedindo é bacana? Será que eu não estou me expondo desnecessariamente? Porque uma vez que saiu do telefone, saiu do pendrive, saiu do teu computador, já era, gente. Está compartilhado. Né? Existe até um termo muito comum, viralizou, né? Caiu na net. Caiu na net já era. E é fato. Por quê? Porque uma vez que caiu num mundo que ninguém controla, como você recupera uma informação? Dificilmente você recupera. Né? Sem antivírus, pessoal, sem chance, né? Tem muita gente aí que é corajoso, né? Fala, eu sou bom, eu vou navegar na internet sem antivírus. Gente, cuidado, né? Alguns cuidados nós temos que ter. Por quê? Porque eu não sei onde eu estou entrando. Eu não sei. Assim, não quero deixar ninguém muito preocupado, mas são várias as vezes que nós vamos fazer análises e muitos conteúdos maliciosos que foram acessados vieram numa imagem, vieram numa página HTML, até porque, acho que talvez alguns de vocês saibam, que um HTML, uma página carregada na internet, nada mais é do que um script. E para que esse script faça uma execução maliciosa dentro da tua máquina, é muito fácil. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Obviamente, nós estamos falando aqui já de um nível um pouco mais técnico, mas que não é nada impossível. Dependendo do que eu vou acessar, é plenamente factível eu ter conteúdos ilícitos, comandos implícitos em códigos que vão prejudicar o seu elemento, o seu computador, o seu telefone, ou o que quer que seja que você esteja acessando a internet. E aí, obviamente, a probabilidade de você ser contaminado, de você estar expondo dados de maneira inocente, vamos dizer assim, que você nem pretendia fazer isso, é muito fácil. Né? Então, nós temos que tomar alguns cuidados com relação a isso. E na dúvida, pessoal, não clique. Na dúvida, não acesse. Né? Às vezes o pessoal vê uma informação, né, que a gente nem sabe de onde é, né? Alguém postou alguma coisa lá e vem um link, né? E hoje isso é a coisa mais banal que existe. O WhatsApp está aí, todo mundo manda informação o tempo todo. Às vezes a pessoa nem leu o que ela está mandando, mas ela já encaminhou. E aí, a hora que você vai lá olhar, tem um ponto .ez dentro do link, ou tem algum conteúdo ali ilícito. E aí você fala, poxa, peraí. Mas se você ainda é uma pessoa técnica, você vai saber aí analisar isso. Mas e se você não for? Como você faz? Uma vez que clicou, abraço, já era. Né? E eu gosto da última frase dessa apresentação que, gente, para errar muitas coisas, para errar basta uma vez. Né? Basta você esquecer a chave no contato do seu carro uma vez num lugar não muito confiável. Basta você deixar a sua carteira num lugar público uma vez só. Você não precisa esquecer duas. Uma vez é suficiente. Né? Então, cuidado. Né? Alguns cuidados que nós temos que ter aí dentro desse contexto, desse submundo chamado internet. E aqui nós estamos falando da internet pura, tá? Eu nem estou falando de outros níveis, de outras camadas da internet, tá? Como dark web, deep web, outros ambientes que são muito mais hostis, ok? Efeitos de tudo isso, pessoal. Já indo aqui para a finalização, né? Quando eu navego sem ter um cuidado, sem contar com os conteúdos, sem ter um antivírus, e que se pese que hoje em dia o antivírus não necessariamente só ele é suficiente, às vezes eu preciso de outras ferramentas para poder garantir que a minha segurança esteja realmente efetiva, tá? Qual é o preço que eu pago para isso? Quais são os efeitos desse tipo de cenário?
E aí aqui tem algumas coisas, olha lá, contas invadidas, conteúdos expostos, imagens vazadas, contas bancárias furtadas, dados sequestrados e vários outros problemas. E eu gostaria de colocar um ponto aqui para vocês, né? Tem muita gente que às vezes eu começo a conversar de internet e o pessoal fala: imagina, isso é bobagem, cara, nunca aconteceu nada comigo. Eu tô tranquilo aqui, ó, acesso tudo que eu quero, que eu nada, nunca foi. Nunca... Eu falo para vocês, ó, dá uma olhada aqui, eu até desafio vocês a que pesquisem na internet os últimos ataques que têm acontecido. São de empresas pequenas e amadoras? Não. São de empresas grandes, com profissionais qualificados e que foram invadidas, que foram sequestradas, dados dessas empresas sequestrados, né? Tem saído na mídia aí nos últimos meses, e aí até fala aqui, uma das páginas que eu coloquei aqui, fala isso, né? O aumento de ataques de ransomware no Brasil, de janeiro a março de 2020, ele cresceu 3,5 vezes mais. Né? Período de pandemia, né, o pessoal, você acha que o pessoal, beleza, todo mundo foi para casa, está precisando da internet? É a hora que alguém vai lá e fala, beleza, agora é a minha vez. Né? Então a gente precisa tomar cuidado, né? E vejam, pessoas, vejam, pessoal, nós estamos falando de pessoas, de empresas grandes, né? Uma das reportagens que eu coloquei aqui, eu fiz até questão de colocar, né? Que os hackers usaram o Google Analytics para roubar informações de cartão de crédito. Nós estamos falando de qualquer empresa? Não. Nós estamos falando de uma marca que é uma das marcas mais confiáveis do mundo. E olha só o que aconteceu. Será que então eu não preciso me preocupar? Será que os conteúdos que eu estou acessando são conteúdos tranquilos? Eu estou protegido? Não sei. E aí, mais uma informação, né? Na pressa que, assim, eu gostei dessa frase, né? Na pressa de configurar e implementar, né? Implantar soluções de acesso remoto, por conta desse período que nós estamos vivendo, muitas empresas se esqueceram de reforçar a segurança de seus sistemas e se tornaram alvos fáceis. Né? Então, assim, não é só, puxa, vou botar um cabo de rede aqui na minha máquina, botar ela para a internet, eu acesso a informação de casa. Não é só isso. Eu preciso fazer isso com segurança, com cuidado. Ou você pega e entra numa rodovia a pé e sai correndo na pista, na última faixa da esquerda. Você faz isso? Não. Por que você não faz? Porque a probabilidade de você ter um acidente é muito grande. Então, se eu vou entrar num ambiente que eu não conheço, se é um ambiente hostil, eu tenho que me preocupar. E antes de você falar assim, puxa, mas espera aí, a internet é um ambiente hostil. Quantos de nós conhecemos de fato a internet? Eu, outro dia, brincando, eu falei, a gente não conhece muitas vezes as pessoas com quem a gente se relaciona todo dia, né? A gente não conhece as pessoas, a gente se surpreende. Quantas vezes a gente se surpreende com notícias que nos chegam e fala, não, fulano não poderia ser capaz daquilo. E foi. Então, tomem cuidado. E falando um pouquinho de proteção, pessoal. Então, como eu me protejo? Como eu garanto que eu vou estar, então, bem, tranquilo, seguro? Eu não posso mais acessar a internet? Não, calma. Vamos devagar. Você pode garantir fazendo alguns pequenos procedimentos. Então, primeiro, garanta que todos os seus sistemas estejam atualizados. Garanta que o teu software, que o teu computador esteja atualizado. Por quê? Porque se ele não estiver atualizado, você tem brechas. Né? Eu falo que as nossas máquinas, infelizmente, nossos computadores, nossos telefones, eles têm falhas que podem ter sido propositalmente ou não inseridas no cenário computacional. E aí, nós precisamos garantir que essas falhas, elas sejam corrigidas, para que eu não deixe falhas expostas para pessoas explorarem, ok? Tenha um bom antivírus. Pessoal, eu vou ser honesto para vocês, há muito tempo que eu tomo algumas posturas para mim. Antivírus gratuito, pessoal, cuidado, né? Cuidado. Por que que existe vírus? E por que que existe antivírus? Então eu tenho que tomar cuidado, né? Obviamente que eu preciso me resguardar,
né? Se é gratuito, puxa, será que vantagem eles levam, né? Como diz o ditado popular. Então, preciso tomar alguns cuidados, né? Cuidados com arquivos recebidos, né? Muitas vezes a gente recebe arquivo lá e de uma pessoa muitas vezes conhecida que já foi contaminada, e aí você abre, não toma cuidado, você não tem um antivírus bom, pronto, já vira uma reação em cadeia. Né? Pendrives, a gente, inclusive em instituições, muitas vezes o pessoal tem mania de sair compartilhando pendrive na empresa, passa informação daqui para lá, receber um conteúdo no celular, já passa para outro. Cuidado, né? Cuidado no manusear de arquivos, né? E eu falo que o mesmo álcool gel que a gente cuida hoje por causa de uma pandemia, a gente tem que cuidar nos nossos meios digitais, né? Porque senão a gente se contamina, ok? É, também, se você não usa, desinstale, desabilite. Muitas vezes a gente baixa muito conteúdo, né, faz muita coisa, mas a gente não toma cuidado, deixa o negócio lá, não usa mais, não sabe nem como funciona, né? Então, deixe o seu conteúdo atualizado. Se não vai precisar, desinstala, desabilita, para que você possa estar tranquilo de que aquele buraco está fechado, né? Eu volto a dar o exemplo da casa. Eu não deixo as portas da minha casa abertas, mesmo que eu não esteja utilizando. Eu vou lá e fecho. Eu me protejo. Por quê? Porque uma porta aberta, uma janela aberta, é uma brecha. Ok? Dando sequência, pessoal, tenha conhecimento dos buracos que existem em seu ambiente, cuide deles. Eu falo que aqui nas nossas cidades, nas ruas que nós andamos, muitas vezes você precisa se tornar especialista em buracos, porque senão você acaba com o seu carro, né? Precisa ter conhecimento dos buracos que existem nos seus ambientes, para que você não caia neles, ok? Nunca, mas nunca transfira dados em um ambiente público. Isso nem preciso falar. E reforço, pessoal, grátis, desconfie. Desconfie. Alguém desenvolveu, teve um trabalho e, obviamente, ele quer ser reconhecido por isso. Se ele está oferecendo um conteúdo grátis, alguma coisa pode ter de errado. Não estou dizendo aqui para você que todo conteúdo grátis é ilícito. Não estou dizendo isso. Tem muito conteúdo grátis, bom, de muitas empresas sérias. Mas existe muito conteúdo ilícito nesse cenário, né? E aqui eu dei um exemplo de uma estufa, e de repente vocês devem estar se perguntando, pô, professor, mas caramba, estufa, né? Nós estamos falando de internet, estamos falando de um monte de coisa, por que nós estamos falando de estufa? Porque, pessoal, dentro de uma estufa desta, basta um gafanhoto, basta uma praga para acabar com toda essa plantação, né? Então, tomem cuidado, né? Porque às vezes a gente abre uma brechinha, é através dessa brechinha que a gente vai ter nosso ambiente, infelizmente, contaminado, impactado e a nossa vida muitas vezes devastada por conta de uma ação impensada, de um conteúdo que não foi verificado adequadamente, né? E aí trouxe uma série de transtornos e prejuízos para as nossas vidas. Tudo bem? E, pessoal, falando rapidamente, na Unip eu sou professor do curso de redes de computadores, né? Dou aula em outros cursos também, como segurança da informação e etc. É, dou aula, inclusive, na pós-graduação também da Unip. E a Unip, conforme a gente tem trabalhado, não só esses ou outros temas, a gente trabalha tanto na teoria quanto na prática dentro da instituição, né? Temos orgulho de ter esse viés, né, de ter o conteúdo teórico e prático dentro dos laboratórios. Os professores que trabalham na faculdade trabalham com a atuação no mercado, né? Então isso é muito bom. Os professores passam vivência daquilo que eles experimentaram nos seus dias, no dia a dia das suas empresas. E a formação é focada na necessidade do mercado. Então, tenha em vista e considere fazer uma boa faculdade nas suas decisões e certamente a Unip está dentre as melhores que você poderia estar. Para mim foi um prazer estar com vocês. Vamos abrir agora para algumas dúvidas, né? Eu vou abrir aqui o chat, vamos trabalhar agora algumas questões aí que vocês possam ter dúvidas. Desde já deixando meu muito obrigado pela paciência, pela oportunidade de poder falar para vocês e de vocês participarem deste evento. Muito obrigado e vamos às perguntas. Hum...
Eu estou passando algumas questões aqui, né, pessoal? De fato, né? Muitas vezes a gente não aceita um determinado conteúdo, se a gente não aceita, a gente não usa o que a gente quer usar dentro do aplicativo, do conteúdo, etc. É fato, né? Mas é um risco, né? Muitas vezes a gente precisa procurar alternativas, né? Para ver se a gente tem outras opções. E isso é importante. E às vezes a gente consegue fazer isso, pessoal, de forma simples, né? Vou dar um exemplo prático, né? A gente pode olhar quantas pessoas é, comentaram de um determinado elemento, a reputação desse determinado software. Né? Nós temos alguns sites que fazem reputação de determinados softwares. Então a gente pode olhar esses conteúdos, né? Para que a gente possa estar protegido, né? Uma colocação, realmente é fácil pegar um vírus, ainda mais em sites e links desconhecidos, sem dúvida. Né? Como se proteger? Quais medidas tomar? Eu falei, acho que um pouco disso eu falei aqui, né? A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente acessa. E uma coisa que eu falo para vocês, pessoal, se eu quero ficar tranquilo, eu preciso pelo menos me proteger. Como eu me protejo? Eu posso comprar alguns bundles, né? De proteções. E aí eu não vou nem entrar em mérito de marcas, nomes, nem nada aqui. Mas existem alguns pacotes que vendem para você segurança de internet, segurança de navegação, VPN, a própria antivírus, anti-ransomware. Então você tem alguns pacotes hoje interessantes para poder se resguardar. E aí, não só no seu computador, como no seu telefone também. Eu, particularmente, meu telefone, eu tenho um bom pacote aqui de algumas coisas. Por quê? Porque eu quero ficar tranquilo. Né? E obviamente que você ainda tem que ter a malandragem, mas eu quero ficar tranquilo. Então eu navego dentro do que eu já conheço, dentro de algumas coisas que muitas vezes eu vou desconfiar. E eu tenho particularmente, eu tenho uma ação. Se eu vou entrar num ambiente que eu não conheço, ou que eu estou desconfiado, que é um ambiente hostil, eu tomo cuidado de onde eu entro. Né? No meu caso, especificamente, às vezes eu vou gerar uma máquina virtual só para fazer isso, né? Para explorar determinado tipo de ambiente, para explorar determinado tipo de vulnerabilidade. Né? Nós, como pessoas de segurança, muitas vezes a gente precisa explorar algum tipo de necessidade, algum tipo de vulnerabilidade. E para fazer isso, obviamente, eu não vou explorar dentro da minha máquina, nem dentro da rede da minha empresa, eu vou explorar no ambiente confinado, onde eu consiga ter controle. Então, eu vou fazer isso num lugar próprio para isso. Né? Para isso que existe, inclusive, um negócio chamado laboratório, né, pessoal? A gente não quer testar um carro, uma Ferrari, e você sai aqui na rua e quer dar 200 por hora aqui na rua. Não é o lugar apropriado para você fazer isso. E o risco de você cometer um acidente ou colocar a vida das pessoas em risco é muito grande. Então, da mesma forma, analogia, né, analogamente falando, você precisa tomar alguns cuidados de quais lugares você faz isso. Né? É, respondendo, todos os antivírus são seguros? Não. Tem muito antivírus que eu falo para vocês que era melhor não ter. Tá? Tem bastante, inclusive, muitos, alguns inclusive conhecidos. Mas eu acho que uma boa possibilidade, por exemplo, é você consultar empresas que dão referências de mercado para esses softwares, né? Eu vou citar uma empresa aqui que não querendo fazer merchandising nada, mas por exemplo o Gartner. O Gartner é referência para empresas, né, de teste de determinados tipos de elementos. É a melhor empresa? Não, tem várias outras. Tem o NSA, tem o Security Labs, tem várias outras empresas que testam software e dão o aval delas em determinados tipos de software. Você pode escolher uma, analisar, fazer uma resenha, ver quais são as críticas e a reputação dessas empresas que estão julgando determinado tipo de software e fazer a sua análise. Tá? É, Vamos lá, mais perguntas. Como deixar tudo atualizado? Se as próprias atualizações do SO, mais usado agora o Windows 10, está cheio de bugs e causando problemas dos sistemas. Sim, é fato, tá? É difícil deixar tudo atualizado mesmo, né? Mas eu particularmente, Almir, falando, para eu não me expor a riscos, eu faço algumas coisas. Então, por exemplo, no meu computador, eu personalizo e configuro o firewall do meu computador da maneira como eu quero, para entrar apenas aquilo que eu quero e sair apenas aquilo que eu quero. Ah, mas você é um especialista, Almir, fato, mas você tem outros softwares que podem fazer isso.
tá? Então, eu recomendaria, puxa, não tenho a segurança de que meu sistema operacional está perfeito, coloca um software alternativo que vai te notificar caso tenha algum conteúdo malicioso sendo manipulado na tua estação, na tua máquina, no teu notebook, no teu computador, tá? Essa é a minha postura. Eu gosto de trabalhar com isso, com máquinas virtuais, né? Gente, hoje isso é muito fácil, né? A gente tem pendrives que você consegue instalar um Windows via pendrive, algumas versões de Windows, obviamente. Você consegue subir uma máquina virtual, um boot, sem precisar instalar nada na sua máquina, né? Então você consegue ter algumas alternativas. E você subiu uma máquina virtual, carregou uma versão de uma máquina que está no teu pendrive, desligou, acabou. Obviamente, né? Lembrem-se que vocês precisam fazer isso também com segurança, né? Então é bom que vocês tenham, não pegue só uma versão de software e usem. Procurem ver aquilo que essa versão de software tem, se tem alguma vulnerabilidade, se é uma versão conhecida de software que é apropriada para isso, porque senão às vezes você está achando que está colocando algo seguro no teu computador e está piorando as coisas. E lembre-se que o seu disco está nele, o seu HD está nele, então eu tenho que tomar alguns cuidados. A vantagem da máquina virtual é que você está no ambiente isolado. Claro, se você também customizar o teu software de virtualização da forma que precisa, né? Então, colocando níveis de permissionamento entre os acessos que ele pode e não pode fazer dentro do seu ambiente. E aí, com isso, tomando esses cuidados básicos, você pode navegar em qualquer ambiente. Inclusive, uma dica, né? Tem muita gente que, e até passando uma experiência engraçada, outro dia a gente estava comentando em sala sobre questão de Deep Web, Dark Web e tal, e um aluno foi querer acessar do computador dele. Eu falei, pelo amor de Deus, não faz isso, né? Por quê? Porque, cara, eu não posso sair fazendo isso da máquina que eu uso, né? Então aí a gente baixou lá, no caso, eu particularmente usei o Linux Kali para fazer isso, né? Mas aí é um ambiente seguro, então é um ambiente onde eu tenho mais confiança, onde eu tenho permissões por nível de arquivo, né? Linux hoje eu consigo ter permissão por nível de arquivo, né? Então eu consigo ter alguns controles para poder utilizar aquilo que eu preciso e estar num ambiente hostil, né? E dica também, né? Pô, professor, eu usando Linux eu estou seguro. Não adianta nada você usar um Linux com um usuário com direito de root. Você vai estar tão vulnerável quanto. Se alguém invadir o seu perfil, se você tem direito de root, acabou, não tem o que fazer. Então, tenha esses cuidados, né, de qual usuário eu logo, quais permissões que eu tenho, como eu vou customizar o meu software, o que está sendo inicializado no teu software, seja o Windows ou Linux ou Mac ou qualquer outro tipo de plataforma, né, que eu estiver utilizando para acessar um determinado conteúdo. O que está sendo inicializado? O que tem por trás? Quais portas, né, estão sendo abertas dentro do meu software? Eu preciso tomar esses cuidados, tá? Quais são os softwares alternativos para monitorar a máquina? Então, eu não gosto muito de dar nomes, né? Até porque eu não gosto de fazer propaganda de graça. Mas uma dica: dá uma pesquisada em sites que trabalham com Security Advisor, por exemplo, tá? Eles vão te dar vários contextos onde você pode visualizar os softwares e a reputação desses softwares para poder garantir a confiabilidade da tua máquina, né? Eu daria essa dica para você, tá? Como eu sei se um link é vírus? Então, tem várias formas de você saber, mas uma forma boa, né, vamos dizer assim, de eu verificar se um link é vírus, é eu olhar primeiro a URL que eu estou acessando. Primeiro, essa URL faz a referência a qual o conteúdo que eu estou acessando está referenciado? Muitas vezes eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente muitas vezes recebe e isso acontece direto aqui comigo, né? Puxa, você foi selecionado para ser cliente Mega Blaster Premium de determinado banco, de determinada empresa. Legal. Acesse o link aqui, aí eu vejo lá
Vou dar um exemplo aqui, vou ter que citar um nome, infelizmente. Não vou citar o nome, vou dar um exemplo aqui. bubblegummers.clique21.com.br. Poxa, espera aí, mas a empresa que eu estou falando é a empresa X, né? Bubblegummers, por exemplo. E o URL não é o bubblegummers.com.br, é o bubblegummers.clique21. Quem é Clique21? Não faço ideia de quem é. Então eu tenho que tomar esses cuidados, né? Olhar a URL se tem algum executável por trás, se tem um ponto script, um ponto, muitas vezes um ponto SH, um ponto alguma coisa que está fazendo referência a conteúdos que são executáveis, né, na sua máquina. Então, olhar esses detalhes é importante, né? E, na pior das hipóteses, você colocar lá Reputation Domain List na internet, você consegue colocar, obviamente tem várias páginas que fazem isso, mas você consegue colocar um link ali e ver a reputação daquele link, se é algo que é acessado, quanto tempo aquela URL está ali, né, aquele registro, se ele é um registro confiável ou não. E até mesmo no próprio registro BR eu consigo fazer uma verificação para ver se, da onde, qual é a referência, né, se esse registro é um registro daqui do Brasil, se ele é de fora, da onde que é. Né, o Ruiz permite você fazer isso. Então, dá para você ter algumas visualizações para você identificar se esse cara é um cara confiável ou não. Né, muitas vezes eu estou fazendo uma menção de um registro brasileiro, quando eu vou verificar da onde é esse registro, onde ele está registrado na Rússia. Faz sentido? Não faz, né? Eu tenho que tomar alguns cuidados com relação a isso. Né? Legal, pessoal. Mais alguma pergunta? Enquanto eu vou dar um tempinho aqui, vou tomar uma água. Legal, pessoal. Se vocês não têm mais perguntas, eu vou dizer mais uma vez que foi um prazer estar com vocês. Obrigado por vocês estarem presentes, por vocês terem assistido a essa palestra. Me coloco à disposição caso vocês precisem aí, né? E tamo junto, né? Espero que vocês tenham curtido e que isso possa ajudar a direcionar vocês na carreira de vocês e na escolha de uma boa faculdade, de um bom curso para poder cursar. Tá joia? Ainda vou ficar um tempinho aqui, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, eu estou à disposição, ok? Eu que agradeço pela presença de vocês. Bem importante, pessoal. Uma outra coisa. Para quem ainda está com a gente aqui. Quem tiver a oportunidade, quiser, pessoal, a gente aqui em Campinas estamos no campus da Swift, né, o Campinas Swift. Então, se você tiver a oportunidade, dá uma passadinha lá, vai conhecer o nosso campus. Obviamente, deixa passar todo esse período aqui de quarentena, de Covid, mas vai conhecer o nosso campus, conhecer os nossos laboratórios, conhecer um pouco mais nossos cursos, os nossos coordenadores. Nós temos pessoas extremamente qualificadas que vão receber você com o maior prazer e podem te dar uma experiência melhor de como funciona a instituição, de como funcionam os cursos, tirar suas dúvidas sobre o curso, sobre aquilo que você pretende cursar e até mesmo quais as expectativas do curso, dos conhecimentos que você pretende seguir, direcionamento de carreira. A gente tem uma galera bem bacana lá que pode ajudar você nesse, nesse percurso. Então, passa lá, visita a gente, você vai ser super bem-vindo. Tá joia?
Eu é que agradeço, foi um prazer. Legal, pessoal, prazer estar com vocês. Qualquer coisa, estamos por aqui. Um grande abraço, boa noite para vocês. Até mais.